Olá, família amada! Aqui é Zuhá do canal As Cartas pela Cigana Zuhá, de orientação intuitiva e terapêutica através da leitura das cartas. Para vocês que estão chegando, eu espero que vocês tenham boas revelações e sinais através dessa tiragem. Lembrando que é uma tiragem atemporal, vale no momento que você abre o vídeo. Qualquer dia, qualquer ano, qualquer século está valendo. E é coletiva, onde cada um tem que adaptar a sua situação, usar a sua intuição, o seu bom senso. Família querida, eu agradeço demais pelo carinho que vocês me dão, pelos comentários, pelos likes, por vocês que contam suas histórias. Estamos juntos, vamos vencer! E você que está chegando agora, não me conhece, se você gostar da minha leitura, vem para a nossa família, se inscreve no nosso canal. Sinta-se abraçado, abraçada aqui, tá bom? Agora vamos lá. 2 opções de escolha. Opção número 1 é a pedra transparente. Opção número 2 é o olho grego. A princípio, a opção que te chamar mais atenção é a opção correta para você. Não ressoou? Muda o montinho, tá bom? Agora vamos lá. Enquanto você escolhe, eu vou fazer a nossa oração de abertura de mesa. Meu Pai do céu, Senhor Deus, Criador do universo, permita que os seres iluminados que habitam o espaço, que os anjos protetores do universo, que os guardiões implacáveis do céu e da terra, que a linhagem dos mestres espirituais e que o povo cigano, ole, opcha, possam nos dar uma luz, um sinal, uma direção através dessa leitura. Peço a licença do meu anjo da guarda e sua proteção. Peço a licença do anjo da guarda de vocês e das pessoas que trouxerem a mesa. Peço a espiritualidade que me use como um canal, fazendo com que eu use as expressões corretas, de modo que as mensagens cheguem claras e perfeitas até o coração de cada um que me escuta. Que vocês, família amada, possam entender e captar as mensagens que são para vocês e devolver para o universo as mensagens que não são. Então vamos começar nossa leitura de hoje? Hoje, como combinado, né? Dia sim, dia não, trazendo uma leitura falando de todos os setores da sua vida. Uma tiragem completa. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar sobre o seu momento? Então vamos lá. Eu peço a você que agora se concentre na sua vida, traga sua energia na mesa. Peça a presença do seu anjo da guarda para que abra sua audição para o que é para você e feche sua audição para o que não é para você. Vamos ver o que recado que a espiritualidade tem para falar para esse momento? Vamos manifestar o nosso mantra nos comentários? Quem puder escrever, para ativar a nossa intuição, a de vocês e a minha. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Tudo que eu preciso saber me é revelado. A espiritualidade está falando que muito em breve você vai pisar em algum lugar que você nunca pisou antes, tá? Provavelmente é um lugar mais friozinho. Pode ser um lugar que tem um ar-condicionado forte. Leva casaco, hein, gente? A espiritualidade está falando, ó, você vai num lugar meio friozinho, aonde você vai estar chamando muita atenção. Eu vejo 2 pessoas do seu lado. 2 pessoas importantes do seu lado, tá? Você vai estar no meio de 2 pessoas muito importantes. Essas 2 pessoas vão estar te escutando, vão estar te analisando. A espiritualidade está falando, ó,
Você vai sentir que você está no lugar certo, com as pessoas certas. Tem um acontecimento aqui muito importante para acontecer aqui nos próximos dias. Muito interessante, gente. Onde você vai estar sendo escutado, analisado. Você vai se sentir muito bem, tá? As pessoas vão estar prestando atenção no que você vai estar fazendo, no que você vai estar falando. A espiritualidade está falando aqui, ó, que quem está sem trabalho, você vai ser chamado para uma entrevista, tá? Pode até ser esse lugar que você vai, onde você vai ser analisado por 2 pessoas, tá? Enfim, para todo mundo, a espiritualidade me mostra, ó. Você fazendo algum trabalho manual nos próximos dias, você mexendo a sua mão, você movimentando a sua mão, fazendo alguma coisa com a sua mão, com dedicação, com alegria. A espiritualidade me mostra, ó, você desenvolvendo um projeto com muita animação, tá? As cartas estão falando que você, ó, vai pegar dinheiro vivo aí nos próximos dias com as tuas mãos. Alguma coisa que você está se esforçando, que você está se dedicando, que você está botando sua energia, a espiritualidade está falando que vai ter reconhecimento. Eu vejo que alguém aqui, ó, pode tirar alguns dias de pausa, alguns dias de descanso, pode viajar e passear em um lugar meio friozinho também. Alguém vai poder tirar uma pausa aí, uns dias de descanso. Vamos ver. A espiritualidade está falando aqui. Alguém está lendo um livro, vai começar a ler um livro, onde vai abrir os seus horizontes. Muita gente querendo estudar, voltar a estudar. Vai trazer muito crescimento para a sua vida, tá? As cartas estão falando que tem alguém, ó, tentando te ler, tentando entender. A espiritualidade está falando que tem uma pessoa que vai te chamar, ó, para uma conversa. Nessa conversa, a espiritualidade está falando que vocês vão se entender muito bem. Tá chegando uma conversa importante, onde você vai entender alguém e alguém vai te entender. Tá? Vamos ver. As cartas estão falando que na sua família você é a pessoa mais valente, mais corajosa, mais destemida. Aqui a espiritualidade está falando que você pode ser até mais novo, mais nova que as pessoas da sua família, mas você é aquela pessoa que tem atitude, que se movimenta. A espiritualidade me fala que você exerce uma liderança na sua família e, ó, cada vez mais vai ser assim, tá? A espiritualidade está falando para quem está lutando por uma liderança, seja no trabalho, seja nos estudos, tá? Seja em um esporte. As cartas estão falando que quanto mais você estudar, mais você vai se destacar, para você procurar se aprofundar mais, estudar mais, tá? A espiritualidade está falando que está chegando um convite aí para um passeio, para uma viagem. As cartas estão falando que alguém vai te chamar para um passeio, gente, ou para uma viagem. E vai falar bem assim para você, ó, eu vou bancar tudo, você não vai precisar, ó, gastar nada. Alguém vai te oferecer, ó, a oportunidade de passear para algum lugar, como se você fosse receber um convite para algum lugar de graça. A espiritualidade está falando que você vai num lugar muito legal, ó, aonde ou você vai ganhar um convite gratuito, ou alguém vai te chamar para ir dizendo que vai bancar tudo. Alguém vai virar para você, ó, tem uma festa, tem um passeio, 0800. Você não vai precisar pagar nada. Ou alguém vai falar, ó, vamos embora naquele lugar, vamos embora viajar, eu vou bancar tudo, tá? Muito interessante, gente. A espiritualidade está falando aqui, ó, para quem trabalha. Você vai estar vivendo um romance com o seu trabalho. A espiritualidade está falando para quem trabalha, ó. As pessoas vão estar encantadas com você no seu trabalho. Eu vejo você encantando seus amigos do trabalho, seus chefes. A espiritualidade está falando, ó, você vai estar com o poder de encantar as pessoas no seu ambiente de trabalho.
Para quem tá sem trabalho, a espiritualidade tá falando, ó, à noitinha, você vai ter um convite para uma entrevista de uma hora para outra, tá? As cartas estão falando que vem um convite para alguma entrevista de trabalho. Provavelmente no finalzinho da tarde ao anoitecer. E vai ser assim, ó, amanhã de manhã você tem uma entrevista em tal lugar. Pode se preparar, tá? Aí, tá? Porque você vai passar nessa entrevista. Olha que interessante. É engraçado, eu vejo você encantando as pessoas no seu trabalho. As pessoas encantadas com o que você está fazendo. A espiritualidade está falando aqui. Ai, gente. Vai ter um ser amado aí, ó. Bem diferente nos próximos dias. As cartas estão falando que o seu ser amado, para quem tem um amor, essa pessoa vai estar diferente, gente. Eu sinto uma pessoa completamente diferente aí nos próximos dias. Uma pessoa mais tranquila, mais romântica. Tem ser amado que vai estar mais romântico. Olha, gente. A espiritualidade está falando que tem algum ser amado aqui que vai te chamar, ó, para ir num lugar encantador. Um lugar diferente. Tá? Para quem não tem nenhum amor, as cartas estão falando que você vai encontrar uma pessoa, ó, acima das suas expectativas, tá? Para quem tá mentalizando um amor novo, a espiritualidade está falando, ó, vai ser acima do que você tá mentalizando, vai ser melhor. É interessante, tá? Pode ser, para quem quer um homem, ó, esse homem pode usar uma barba, um bigode, alguma coisa assim. Para quem quer uma mulher, essa pessoa pode gostar, ó, de dança do ventre, de danças místicas, tá? A espiritualidade está falando que pode ser uma mulher, ó, quem quer uma mulher, é uma mulher, assim, que gosta das coisas árabes, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver. Talvez, ó, você gosta, né, de coisas árabes, né, tipo dança do ventre, músicas árabes, tá? A espiritualidade está falando aqui que você vai se sentir fortalecido nos próximos dias. A espiritualidade está falando, ó, cada vez mais você vai se sentir mais forte, mais fortalecido. As cartas estão falando aqui que alguém pode tentar te desencorajar de fazer alguma coisa, tá? Alguém pode tentar te desencorajar, tipo, ah, você não vai conseguir, isso não é para você, deixa isso para lá. A espiritualidade está falando para você não ouvir essas pessoas, tá? Que você tem força, que você é poderoso, poderosa para conseguir alguma coisa. Talvez essas pessoas te desencorajem, porque essas pessoas não têm a sua força, não têm a sua coragem, tá? A espiritualidade pede para você, ó, não escutar pessoas medrosas, pessoas que tentam te botar medo. A espiritualidade está falando que você é o forte o suficiente para alcançar coisas, ó, que os outros ao seu redor não alcançaram. Então é normal que alguém tente te desencorajar. Às vezes não é nem de propósito, tá? Às vezes é porque essas pessoas são mais fracas que você e aí estão refletindo o que elas são em você. Então a espiritualidade, ó, nos próximos dias, não deixa que ninguém tire sua coragem. Você tem coragem suficiente para conseguir, ó, alcançar suas metas, tá? Vamos ver. Vamos ver. A espiritualidade está falando quem está afastado do amor. Olha, gente, essa pessoa tá carente, tá guanguan, tá no caminho das almas, tá? Para quem tá afastado do amor, você acha que essa pessoa tá bem? Essa pessoa tá carente, tá? Essa pessoa, ó, não, se tá em outro relacionamento, não tá feliz não, tá? Se você acha que essa pessoa tá, ó, tendo intimidade com alguém, não tá não, essa pessoa tá sozinha, tá? Tá tentando, ó, manter a paz dele ou dela. Olha, gente. A espiritualidade está falando, ó, que você entra no momento que você vai estar muito bem com você mesmo, no momento de solitude, aonde mesmo quando você tá só, você tá bem, tá?
Gente, eu vejo muita gente aqui estudando, se aprofundando em alguma coisa. Muita gente estudando, sobre poder da mente. Muita gente estudando, sobre se conhecer melhor. Muita gente se conhecendo melhor, tá? A espiritualidade está falando que você vai passar por alguma situação onde o seu silêncio vai falar alto, tá? A espiritualidade está falando que quem está afastado do seu amor, o seu silêncio está gritando. O seu silêncio está prevalecendo, que é para você, deixar que essa pessoa se comunique com você. Você se silenciar faz com que essa pessoa, bote a mão na cabeça e mude alguma atitude com você. Alguém está sentindo o seu silêncio aqui, tá? Tem alguém, curioso, curiosa sobre o que você está fazendo. Ai, gente, as cartas estão falando, nessa leitura, tem aquelas pessoas que renasceram das cinzas, que se transformaram, que tinham tudo para desistir e não desistiram. As cartas estão falando, quem está aqui nessa leitura, tem aquele espírito da fênix, né? Nada bate, não tem nada que faça você desistir. Olha que lindo, gente. A espiritualidade me mostra aqui, que você tem o espírito do fênix, gente, da fênix, né? Que tá sempre se transformando, se renovando. Que pode passar por que for, mas sempre se levanta. Gente, que coisa linda, gente. A espiritualidade está me falando aqui que tem pessoas que levaram tombos, bufetadas da vida, mas que se levantaram. E não foi mais de uma vez não, tá? As cartas estão falando que você já levou um tombo feio aí. Já se decepcionou. Só que a espiritualidade te aplaude, da maneira que você se levanta. Aliás, né? Todo mundo leva uma bofetada, né? Uma cacetada aí de vez em quando. Mas a maneira que a gente se levanta é o verdadeiro desafio. Ai, que lindo, gente. A espiritualidade está falando que alguém que te disse um não, até que te rejeitou no passado, essa pessoa vai aparecer aí das cinzas, reaparecer das cinzas, tá? Alguém vai reaparecer do nada aí, gente. Essa pessoa pode estar te observando de longe. Observando a sua vida de longe. Tá admirada, tá? Nossa. A espiritualidade está falando que tem pessoas aqui, que passaram desertos financeiros, problemas financeiros, dificuldades financeiras. Só que a espiritualidade diz, que está abrindo uma nova cortina para você, um novo cenário, um novo horizonte. Que tudo que aconteceu, as dificuldades que você passou, principalmente as dificuldades financeiras, foi para que você chegasse nesse momento. Agora você está no momento certo de ganhar dinheiro. A espiritualidade está falando que tem um plano divino para você. As cartas estão falando que a partir dessa leitura, você vai perceber que as portas estão se abrindo. A sua vida financeira está melhorando. Tudo que aconteceu, foi por um plano maior, tá? Muita gente aqui, pode começar um trabalho novo. Muita gente aqui, pode começar a trabalhar como autônomo. Pessoas aqui têm missão de vida, tá? A espiritualidade fala de um plano de vida para você. E para quem tá tudo bem no trabalho, as cartas estão falando, as pessoas vão estar se encantando com você. De alguma maneira, essas pessoas que trabalham com você ou que acompanham o seu trabalho, tá? Seus clientes, chefe, vai estar todo mundo tendo um olhar diferente para você. Vai estar percebendo, que você tem uma luz diferente. Você vai estar encantando muita gente. Não é só no trabalho, não. A espiritualidade está falando, que você vai estar encantando as pessoas por onde você passa. Vamos ver. A espiritualidade está falando para quem está procurando uma resposta. Alguém está querendo uma resposta. A espiritualidade está falando que essa resposta está dentro de você. Tem alguém aqui, querendo entender alguma situação. Alguém está querendo alguma resposta. A espiritualidade está falando, por que você não tira alguns minutinhos de solitude? De repente meditar um pouquinho, fazer uma meditação acompanhada, né?
escutar uma música bem calma. Alguma resposta você vai ter do nada, tá? Você vai ter algum insight sobre alguma coisa que você está querendo saber. Aí a espiritualidade pede para você, ó, tirar mais momentos de solitude, meditar mais. Não é todo mundo que tem facilidade para meditar, né? Escutar uma música calma, silenciar sua mente. Muitas respostas vão aparecer para você, tá? A espiritualidade está falando que você realmente, ó, passou por deserto, por dificuldades, por problemas. E tudo isso, ó, foi importante para a sua purificação, tá? Eu sinto aqui, ó, que a partir de agora você, ó, vai navegar por águas mais calmas, tá? Tudo que aconteceu, ó, de dificuldade, de obstáculo na sua vida, ó, foi para sua purificação. Foi para que você, ó, encontrasse a sua força interior. Porque se não fosse, ó, os desertos, os problemas, as dificuldades, você podia estar na zona de conforto e aí não evolui, né? A espiritualidade está falando aqui. Olha, gente, o que é isso? Alguém vai falar sobre o Natal, gente. Pois é, eu sei que, ó, hoje é dia, que dia é hoje, gente? 6 de maio de 2024, né? A espiritualidade tá falando, independente do momento que você esteja vendo essa leitura, mesmo que seja daqui 2 anos, está valendo. Mas que tem alguém, ó, que já vai falar sobre o Natal, vai querer combinar alguma coisa sobre o Natal, e aí, de repente, você vai ficar assim, ué, já? Alguém pode te fazer um convite lá pro Natal, vamos passear, vamos viajar, vamos tirar uns dias. Aí você, de repente, vai ficar assim, mas já, gente? Já? Alguém já vai falar sobre Natal, gente, agora em maio mesmo. Claro, se você estiver vendo daqui uns meses, é nessa data que você tá vendo. Mas eu sinto que alguns de vocês vão ficar assim, mas já, a gente já vai combinar já. Mas não tá cedo. Eita, vamos ver mais um pouquinho. Vamos ver mais um pouquinho, família. Pense mais um pouquinho aí na sua vida. É engraçado, quem tem o amor, as cartas estão falando que vai se perceber essa pessoa transformada, mudada, até mais romântica. Vamos ver. Pense mais um pouquinho na sua vida. Vamos lá. Vamos manifestar o nosso mantra. Aquilo que Deus tem para mim me alcançará e nada nem ninguém impedirá. Aquilo que Deus tem para mim me alcançará e nada nem ninguém impedirá. É, gente, a espiritualidade está falando um encontro aqui muito importante, gente. Olha aqui, deixa eu jogar para cá, porque senão vocês não veem as cartas, né? Aqui, a espiritualidade está falando de um encontro. Um encontro que vai acontecer. Você vai a algum lugar aqui. Um lugar muito importante, tá? E é engraçado que esse lugar pode até ter natureza, mas eu sinto que é um lugar meio frio que você vai. Que interessante, gente. A espiritualidade está falando, ó, que você vai a algum lugar onde 2 pessoas vão te escutar. Você vai estar ao lado de 2 pessoas. Eu não sei porquê. A espiritualidade está falando 2 pessoas, tá? A espiritualidade está falando, ó, que vai ser um encontro alegre. Pode ser uma entrevista também de trabalho, um encontro, uma festa, tá? Você vai estar com a energia bem positiva nesse lugar e vai estar chamando a atenção através da sua energia positiva. A espiritualidade está falando que tem alguma coisa aqui na tua vida que estava travada, vai ser destravada, tá? A espiritualidade está falando, ó, se for uma entrevista, se for algum lugar muito importante, você ficar com medo, as cartas estão falando, ó, você pode fazer aquele exercício no espelho. Eu posso, eu consigo. Eu sou uma pessoa tranquila, relaxada, tá? Para tirar alguma ansiedade. Que interessante, vamos ver.
Gente, a espiritualidade está falando aqui, muitos de vocês estão se dedicando para ganhar mais dinheiro. Estão trabalhando duro. A espiritualidade está falando, ó, continua porque você vai ter vitória, tá? Tem reconhecimento chegando para você aqui. Para quem está trabalhando e acha que não está sendo reconhecido, você vai ter reconhecimento, tá? A espiritualidade está falando de um reconhecimento chegando aqui para você. Continue fazendo o trabalho. Você que acha que ninguém está reparando no que você está fazendo, continua se dedicando. Engraçado, a espiritualidade está falando que tem alguém que vai se comunicar com você. Alguém vai se comunicar com você. A espiritualidade está falando aqui, gente, que cada vez mais você vai emanar luz, tá? Você vai estar atraindo, ó, até através da sua luz interior, ó, sucesso, dinheiro, pessoas positivas. Gente, as cartas estão falando que você vai entrar num período de muita sorte, tá? Muita sorte. Você vai sentir que a tua sorte mudou aqui, mudou para melhor mesmo. A sua luz vai estar atraindo uma boa sorte. A espiritualidade está falando aqui, para quem quer um amor novo, para quem tá sem ninguém, ou até para quem já tem alguém, tá? A espiritualidade está falando de duas pessoas interessadas em você. Tem duas pessoas que gostam de você, tá? Pode ser um ex, pode ser uma pessoa nova. Você vai se surpreender aí. Tem duas pessoas que gostam de você. Você vai saber quem são essas pessoas, se é que você não sabe. A espiritualidade está falando para quem quer um amor novo, vai aparecer duas pessoas. Só que tem aquela pessoa que você vai se apaixonar. E a outra pessoa também vai se apaixonar por você. E essa é a pessoa certa, tá? De repente você pode conhecer uma pessoa, não, essa pessoa tem mais a ver, tem uma estrutura melhor. Nessa leitura de hoje, as cartas estão falando que vai prevalecer, vai ficar na sua vida aquela pessoa que vai mexer com você realmente. Uma paixão, tá? Olha que lindo, gente. A paixão vai prevalecer aqui. Eu sinto que de repente você pode conhecer duas pessoas. Não, mas essa pessoa é mais conveniente, já tem uma estrutura melhor, um emprego melhor. Só que a espiritualidade está falando que, ó, vai ficar aquela pessoa, não vai ter jeito, que vai ser uma paixão louca, sabe? Vamos ver. É engraçado, a espiritualidade está falando que você vai firmar alguma coisa aqui nos próximos momentos. Alguma coisa em relação à sua estabilidade. Alguns de vocês vão assinar um papel em relação a alguma coisa de estabilidade. Eu tô vendo aqui muitas pessoas, ó, assinando um contrato de trabalho, com carteira assinada e tudo para quem quer, tá? As cartas estão falando que você vai se alegrar muito em relação a alguma coisa sobre a sua estabilidade, segurança material, tá? As cartas estão falando que você vai comemorar, gente. Você vai alcançar alguma meta aqui. As cartas estão falando de muito reconhecimento aqui para você, tá? Muito reconhecimento. É como se você fosse, ó, firmar um acordo sólido, uma estrutura sólida. Que interessante, gente. As cartas estão falando, ó, para quem passar por alguma discussão, se alguém tentar discutir com você, principalmente para quem trabalha, o ideal é você se isolar, tá? Recuar. Alguém que pode te questionar alguma coisa. Aí, de repente, você pode ter vontade de discutir com alguém. A espiritualidade está falando, às vezes é melhor recuar do que perder a razão, se recolher, se distanciar, tá? A espiritualidade está falando aqui, ó, que você vai conseguir o primeiro lugar em alguma coisa. É como se você fosse ficar no topo de alguma situação. Olha, gente, aí tem pessoas que podem dar palpite, podem vir falar alguma coisa. Tem pessoas que podem até falar para você, você é sortudo, sortuda. Aí, de repente, você tem vontade de, não é bem assim não, eu lutei, tá? As cartas estão falando, gente, é melhor se isolar, nem falar nada.
Não adianta falar, tá bom? As cartas estão falando que você vai alcançar o topo. Então, pessoas aqui vão tirar o primeiro lugar de alguma coisa. A espiritualidade está falando que você vai viver um momento mágico na sua vida, tá? As cartas estão falando quem que está em silêncio com você. Tem uma pessoa que está em silêncio, está quieto, quieta, recolhida, distanciada. Essa pessoa, ó, vai quebrar esse silêncio aqui. Vai baixar até a cabeça para você. Vai quebrar um silêncio, tá? Uma pessoa que está quieta. Ainda vai vir se explicando por que ficou assim, por que está em silêncio. Tem alguém aqui em silêncio com você de propósito. Para ver se você não se descabela. Se a pessoa vai perceber que você tá na tua, tá tranquilo, tranquila, vai quebrar o silêncio. Vai até vir se explicando para você. Caraca, não tô falando, alguém aqui vai falar alguma coisa de Natal, gente. Sei que ainda falta um tempão, eu vejo você sem surpresa, mas já a gente já vai falar de Natal, misericórdia. Tá? Alguém já tá preocupada com o Natal, pode ser alguém da sua família, pode ser o seu parceiro amoroso, tá? Pode até ser que você conheça uma pessoa nova e essa pessoa vai falar, vamos viajar no Natal? Vamos fazer uma viagem? Que interessante, gente. Tá muito louca essa leitura aqui, hein, família? A espiritualidade está falando aqui, ó. Que tem alguém lembrando de você, tá? Tem uma pessoa que não para de lembrar de você. Lembrando dos momentos leves que vocês tinham. Pode ser uma amizade, pode ser alguém da sua família. Pode ser um amigo, uma amiga de infância. Ou até um ex, né? Alguém não para de pensar em você. Tá relembrando os momentos que vocês tiveram. É uma pessoa que você conhece há muito tempo, provavelmente desde a infância, da adolescência, tá? A espiritualidade está falando que ser de luz, ó, que tá afastado de você, foi por criancice e maturidade, tá? É aquela pessoa assim, sabe? Que tem umas atitudes bobas, faz as coisas sem pensar. As cartas estão falando que esse ser de luz, ó, de alguma maneira tá amadurecendo, que é para você não ir atrás dele ou dela, tá? Deixa essa pessoa amadurecer. Essa pessoa vai perceber o seu silêncio, ó, tem que botar a mão na cabeça, eu tenho que ir atrás, tá? As cartas estão falando que você vai na casa de alguém, gente. Olha, gente. A espiritualidade está falando que você vai pisar na casa de uma pessoa muito importante. Você vai na casa de alguém. E é uma pessoa, ó, que não costuma chamar ninguém para ir na casa dele ou dela, não. É uma pessoa meio quieta. Uma pessoa que fica muito na dela, na dele. Alguém, ó, vai chamar para você ir lá na casa dele ou dela. Porque sabe que você é uma pessoa especial, tá? As cartas estão falando que você vai receber um convite para ir na casa de alguém. E é para você fazer silêncio. Pode ser uma pessoa famosa. Uma pessoa muito importante. Alguém muito importante. Pode ser aquele chefe, aquela chefa inacessível. Olha, gente, você vai na casa de alguém, a espiritualidade está falando, ó, vai, mas não fala para ninguém. Não sei por que está falando isso, tá? Alguém vai abrir as portas da casa para você. E, ó, é um casão, tá? É uma espécie de palácio. Nossa, gente. Pode ser alguém do governo. Não sei se isso faz sentido, tá? Ou um ator, uma pessoa muito importante, um artista, um ator muito importante, diretor de alguma coisa, um chefe de alto escalão, até um político, uma política. Você vai pisar na casa de alguém, a espiritualidade está falando, vai em silêncio. Se as pessoas souberem, vão se roer de inveja. Não sei por que está falando isso. Alguém aqui vai mudar para uma casa melhor, tá? Uma casa maior ou um apartamento maior. As cartas estão falando aqui que tem alguém que vai querer se comunicar com você aqui nos próximos dias. Tem uma pessoa, ó, já se preparando para te chamar para uma conversa, tá? Essa pessoa está estranhando o seu silêncio, seu distanciamento. Essa pessoa está percebendo, ó, que se não conversar com você, se não abrir comunicação, você também não vai. A espiritualidade está falando que você está bem naquele momento. Ah,
eu vou ficar tranquilo, tranquila, eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver, os meus momentos. Se eu tiver que ficar sozinho, eu tô ótimo, tô ótima, Deus está comigo, tá? Tem uma pessoa percebendo, que se não quebrar o silêncio com você, você vai se isolar. Vai ficar quieto cada vez mais em silêncio. Quem tá passando por uma situação aqui, cada um tem que sentir no seu coração quem é, tá? Essa pessoa vai se comunicar, tá bom? Essa pessoa vai se comunicar. Essa pessoa vai sair até de uma zona de conforto, que tá percebendo, que se não quebrar o silêncio com você, você também não vai. Caraca. Olha, gente, a espiritualidade está falando aqui. Quem está se dedicando a um estudo, a um projeto, a um trabalho, mesmo que você esteja cansado, cansada, mesmo você achando que ninguém está reconhecendo, é para você continuar, porque vai vir esse reconhecimento para você. Não desista, tá? Não desista. Cansou? Descansa. Continua. Olha, gente. A espiritualidade está falando, tem alguma coisa dentro da sua casa que não tem uma boa vibração, gente. Você tem que tirar alguma coisa de dentro de casa. Algum objeto, que não é legal dentro da sua casa, para você tirar da sua casa. Você pode doar, até vender por um brechó, porque pode até ser uma coisa meio cara, tá? De repente alguma coisa que pode estar quebrada. Tem algum objeto na sua casa que a espiritualidade está falando, para você afastar, tirar de dentro de casa. Não tem alguma coisa que você olha e não tem uma sensação ruim? Alguma coisa que pode até estar meio deteriorada. Não sei por que tá falando isso. Pode ser alguma coisa cara, mas que já tá deteriorada. De repente você vende por um brechó e ainda consegue um dinheiro, tá? Vamos ver. A espiritualidade está falando que tem uma pessoa se aproximando de você, tá? Olha, gente. Para quem quer um amor novo, a espiritualidade me mostra, 2 pessoas chegando para você. Só que não adianta, você vai ficar com aquela pessoa, que você vai se apaixonar e a outra pessoa vai se apaixonar por você também. A espiritualidade está falando que vocês vão se reconhecer pelo olhar. Você pode até ficar tentada a dar chance para outra pessoa. Não sei porquê, outra pessoa pode ter uma posição melhor. Pode ter um trabalho melhor, uma estrutura financeira melhor, mas as cartas estão falando que você vai escolher pela sua alma gêmea. Até porque eu estou ouvindo aqui alguns de vocês falarem assim, eu não estou nem aí, eu não tenho interesse financeiro em ninguém, eu quero ganhar o meu, eu quero viver um amor verdadeiro. Eu não estou nem aí se a pessoa tem dinheiro, se não tem, tá? Essa pessoa é bem de vida, que você vai se apaixonar. Mas a outra pessoa me parece que é muito bem de vida. Por isso que de repente, ai meu Deus, tá? Só que não adianta, gente. Você vai escolher a pessoa que você vai se apaixonar. Vocês vão se reconhecer pelo olhar. Essa pessoa vai mudar a tua vida, tá? Muito engraçado. A espiritualidade me diz, seu ser amado, para quem tem um amor, tá? Eu não sei o que vai acontecer aqui entre vocês. Eu vejo que vocês, vão renovar o relacionamento de vocês. Vão colocar mais magia, vão fazer programas mais diferentes, tá? Veja um ser amado querendo renovar a conexão de vocês para quem já tem um amor, tá? Olha que interessante, a espiritualidade está falando aqui. Você tem um amor de almas para viver aqui. Se você não está vivendo, você vai viver, tá? A espiritualidade está falando, a sua missão, o seu desafio nesse momento, é ser o mais simples possível. Tudo que você for fazer, todas as conversas que você for ter, para você usar da sua simplicidade, você ser honesto, honesta. Alguém aqui pode ir numa entrevista de trabalho, com 2 pessoas importantes, tá na mesa, aí de repente, ai meu Deus do céu, a espiritualidade está falando para você bem assim, seja simples, seja honesto, mostra que você é uma pessoa boa, pura, tá? Seja o que você é. A espiritualidade está falando para quem está querendo,
chamar atenção. Para quem está querendo, ó, chamar atenção no trabalho. As cartas estão falando que quanto mais simples você for, mais você vai chamar atenção. Tá? As cartas estão falando que vem uma conversa muito importante. Onde você deve ser honesto, honesta, simples. Não ficar dando voltas. Falar realmente o que você está pensando, mas com calma, com tranquilidade, tá? Não tô falando, gente, aqui saiu, ó, o trevo no meio do seu jogo. A espiritualidade está falando que você vai perceber a partir de agora, ó, que você tá com mais sorte na vida. Só que eu sinto que não é bem sorte, não. As cartas estão falando, ó, que a sua vida vai mudar por merecimento mesmo, porque você tá batalhando, tá? Aí vai ter aquela impressão que agora você tá com mais sorte. Mas isso não é isso, é porque chegou o teu momento de progredir e prosperar, tá? Olha, gente, a espiritualidade tá falando aqui, ó. Vem um período de boa sorte, sim, mas que no fundo não é sorte, é Deus, é merecimento. Aí você vai ter aquela sensação, realmente, agora eu tô com boa sorte. Mas no fundo, gente, é merecimento. Não sei se eu tô conseguindo fazer me entender, tá? A espiritualidade está falando que tem um obstáculo que vai sair do seu caminho. Tem alguém te atrapalhando? Vai ser afastado do seu caminho, tá? Tem algum obstáculo que vai sair do seu caminho. Ou alguém que está te atrapalhando vai sair do seu caminho. Esse obstáculo que andou te atrapalhando, ou essa pessoa que andou te atrapalhando, ó, foi simplesmente para que você se desafiasse, você se superasse. Afinal de contas, é a gente com a gente mesmo, né? Aquela história, né? Viemos só e vamos só. A vida é um instante. No final é a gente com a gente mesmo. Olha que interessante, gente. As cartas estão falando aqui, ó, que você vai ter uma vitória muito grande. Que você já foi desafiado, desafiada, tá? Olha que interessante. A espiritualidade está falando, ó, que você passou por louvor, com louvor por testes, provações, tá? A espiritualidade sabe que você deu o seu melhor dentro das situações que você passou, dentro do seu limite, no tempo, no espaço. Ai, ai. Vamos ver, gente. Aqui, gente, olha, eu tô falando, as cartas estão falando que, ó, o amor tá no ar aqui, tá? Você vai se sentir muito amado, amada. O amor tá no ar, gente. Alguém vai falar de sentimentos pra você. Tem até uma pessoa que tem dificuldade de falar de sentimentos. Alguns de vocês, ó, podem ter um parceiro que tem dificuldade de falar de sentimentos. Essa pessoa vai estar falando de sentimentos. Vai ter atitudes, ó, que vai mostrar que gosta de você. Tá muito bonita essa leitura aqui, família. A espiritualidade está falando que está chegando uma correspondência para você, um comunicado em relação a dinheiro. Tem alguma coisa de papel sendo resolvida aí nos próximos momentos em relação a dinheiro. Eu vejo muita gente aqui, ó, assinando carteira de trabalho, tá? Para quem tá esperando ser aprovada para alguma coisa, você vai ser aprovada. Tem pessoas que vão tirar primeiro lugar em alguma coisa aqui, gente. Tá bem interessante aqui. A espiritualidade está falando qual é o seu desafio nesse momento, ó. É ser honesto, honesta. Fazer as coisas de uma maneira mais simples possível. Ter papos retos, sabe? Não dar muita volta se você tiver uma conversa importante com alguém, tá? Porque tem pessoas que vão ter conversas importantes no trabalho, conversas importantes com o ser amado. E aí a espiritualidade está falando, ó, seja objetiva. Não fica dando muitas voltas. Não sei por que tá falando isso, tá? É isso que eu tô vendo aqui. Eu sei, ó, que você vai se sentir muito amado, amada aqui. As cartas estão falando. E você vai se sentir muito importante aqui. Pessoas vão tá te dando mais importância. A espiritualidade está falando, ó, que alguém vai ter um gesto com você. Uma pessoa poderosa. Onde você vai se sentir muito importante.
Para muitos, vocês podem receber o convite de ir na casa de alguém. Ou, de repente, de participar de um evento, de ir em alguma festa, em algum lugar, ó, que outras pessoas podem invejar, tá? Alguém vai te dar uma prova que você é muito importante. Você vai se sentir muito importante, muito valorizado aqui nos próximos dias, gente. Família, foi isso que veio aqui. Nossa. Lembrando que mais tarde, no outro canal, Oráculos pela Cigana Zorra, temos leituras únicas. Leitura única intuitiva para o amor, tá? Vamos ver qual é o tema que vai sair lá. De repente tem uma mensagem lá para você, tá? E amanhã de manhã, se Deus quiser, por volta de meio-dia, nesse canal, leituras para o amor, com opção de escolha de montinho. É muito interessante, gente. Eu gostei. Depois me fala aí para quem ressoou. Olha aqui. As cartas estão falando, gente, que a sua vida vai ganhar uma cor diferente, uma luz diferente. Tá lindo aqui. Vem boas notícias aí, tá? Tá chegando boas notícias para você. É isso, família. Depois me fala aí o que ressoou, o que vocês acham que bateu para você. Vamos terminar aqui a leitura número 1. Obrigada pela presença de cada um. Quem quiser oração, família, coloca aí na cesta de orações, tá? Que é a nossa zona de comentários. Quem quiser oração em algum setor da tua vida. Não deixa que ninguém nem nada te desencoraje, gente. Tá? A espiritualidade está falando muito sobre isso. Você é uma pessoa valente, diferente, destemida. Vamos que vamos. Agora vamos então para quem se conectou ao montinho número 2. O olho grego. Bora ver, família? Hoje é um tudão falando de todos os setores da vida. Eu peço a você que traga a sua energia na mesa. Pense em todos os campos da tua vida, financeiro, familiar, profissional, o que está no oculto para acontecer, parte amorosa. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar sobre esse momento. Vamos manifestar o nosso mantra para ativar a nossa intuição nos comentários. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Tudo que eu preciso saber me é revelado. A espiritualidade fala que você está com algum impasse, que tem alguma coisa bloqueando o que você quer. A espiritualidade está falando aqui, ó. Tem algum setor da tua vida que você está vendo que está bloqueada. A espiritualidade está falando, ó, que você vai conseguir alcançar suas metas, mas talvez não seja exatamente por esse caminho. Você não pode ir por outro caminho? A espiritualidade está falando que talvez aqui, ó, você botou alguma coisa na cabeça que tem que ser daquele jeito para você conseguir alcançar a sua meta. A espiritualidade está falando. Pensa com flexibilidade. Não pode ser de uma outra maneira? Você pode conseguir aquilo que você quer de um outro jeito. Talvez você está focando, ó, no caminho errado. As cartas estão falando que tem alguma coisa que você quer alcançar, mas que você tem que ir por um outro caminho. A espiritualidade está falando que tem pessoas que estão falando aqui assim para mim, mas tudo bem, beleza, mas que caminho é esse? As cartas estão falando que a espiritualidade vai te apontar para você rezar pelo seu mentor espiritual. Antes de dormir, reza. Como é que eu vou resolver isso, meu Deus? Me mostra um atalho, me mostra um caminho. Vai ser te mostrado, até através de um sonho, tá? Ou de repente você acorda com uma intuição do nada.
Você vai conseguir o que você quer. Mas eu sinto que é por um outro caminho. Tá? Olha que interessante, gente. A espiritualidade está falando aqui que alguém aqui nos próximos dias vai pisar aqui numa igreja, num templo, num centro espírita. Alguém vai ter contato com Deus aqui, em algum lugar físico, tá? Muita gente aqui, ó, querendo voltar a frequentar a igreja, centro espírita, cada um vai na sua religião, tá? Vai te fazer muito bem. As cartas estão falando que você vai pisar num santuário, algum lugar assim, onde você vai recarregar suas energias espirituais, tá? Olha, e você vai ter vontade, ó, de frequentar sempre esse lugar. Tem alguém aqui que pode até viajar, ó, para ir visitar um santuário. Aqui no Brasil tem Nossa Senhora da Aparecida, né? Portugal, Nossa Senhora de Fátima, né? Alguém aqui, ó, vai viajar para ir visitar um santuário. Eu me lembrei de Canção Nova, aqui perto de São Paulo, né? Fui várias vezes lá, gente, maravilhoso. Canção Nova. Nossa Senhora, quantas Páscoas eu passei lá, muito bom. Até Carnaval eu passei lá. Família, alguém vai, ó, viajar até, ó, para ir numa espécie de santuário onde você vai recarregar suas energias. Eu sei que você vai em algum lugar, ó, que você vai sentir que você tá no céu, pertinho de Deus. Você vai voltar recarregado, tá? As cartas estão falando que tem alguém que se afastou de você e vai voltar para o seu caminho. A espiritualidade está falando que tem alguém, ó, que viajou, vai voltar para sua casa, tá? Vai voltar para sua vida. Tem alguém que se afastou e volta para o seu caminho, gente. A espiritualidade está falando isso. A espiritualidade está falando que vai te mostrar um novo caminho aqui. Você vai conhecer novos caminhos para conseguir o que você quer. Muito interessante aqui. A espiritualidade está falando que tem gente aqui, ó, nessa leitura, que pode fazer, assim, uma pequena jornada. Ter que sair, pequena viagem, tipo, sair de manhã e voltar só à noite para casa. Pode ser para resolver alguma situação de papel, de trabalho. Pode ter pessoas aqui que vão fazer um bate-volta, ó, vão passear em algum lugar e vão voltar no mesmo dia. Tá? Vai ser bom, muito bom, maravilhoso. As cartas estão falando que alguém saiu da tua casa. Essa pessoa vai voltar, tá? Pode ser um filho, uma filha, ou até um cônjuge, tá? Alguém volta para tua casa. Se alguém saiu de casa, essa pessoa volta. Eu não sei para quem que tá falando isso. Pode ser que alguém também esteja preocupada com o filho, que tenha viajado, que tenha que fazer uma viagem, aí você pode estar com o coração na mão. As cartas estão falando que vai estar tudo bem. Essa pessoa vai e volta em segurança. Se alguém viajar, alguém da sua família, a espiritualidade está falando, essa pessoa vai e volta com segurança. Acalma seu coração, tá? A espiritualidade está falando que tem pessoas aqui, ó, que vão tirar momentos de descanso, vão olhar para a parede, vão olhar para o nada, vão relaxar. Ai, que delícia, gente. A espiritualidade está falando que tem alguém prestes a se aposentar, né? Olha, gente, alguém aqui que está com problema na aposentadoria, teve a aposentadoria travada, as cartas estão falando, calma que a justiça divina vai agir, você vai poder ter sua aposentadoria, vai poder descansar, tá? Alguém que está prestes, ó, a se aposentar, tá cansado, e as cartas estão falando que você vai ter dias maravilhosos, você vai poder descansar. A espiritualidade está falando, ó, alguém de vocês podem conviver com alguém, ó, ou no trabalho, ou na sua família, um pouco descansado, descansada. Aí as cartas estão falando, ó, cuidado para alguém não descansar nas suas costas. Pode ser no trabalho, pode ser algum familiar que não tem a tua energia. Aí a espiritualidade está falando que você também tem que botar esse limite, saber falar não, tá?
Pode ter alguém preguiçoso, preguiçosa, perto da tua energia que descansa nas suas costas. As cartas estão falando, ó, se você ficar fazendo tudo para essa pessoa, você não se ajuda e não ajuda a pessoa. Tem que saber limitar, colocar limite. A espiritualidade está falando aqui, ó, alguma porta para você foi fechada, vai abrir uma bem maior, tá? Uma porta de triunfo. Olha, gente, a espiritualidade está falando que nos próximos dias você vai ter o prazer de perceber, ó, que os seus caminhos estão se abrindo, portas estão se abrindo. Para quem teve uma porta fechada, gente, as cartas estão falando, ó, que uma porta muito maior vai se abrir. Algum setor da tua vida ficou bloqueado. As cartas estão falando que, ó, vai ser desbloqueado de uma maneira grandiosa, tá? Eu sinto que vai ter algum desbloqueio aqui. Em algum setor da tua vida que tá bloqueado. Vamos ver. As cartas estão falando que você vai chegar longe, gente. A espiritualidade está falando, ó. Pessoas aqui vão mudar de vida, tá? A espiritualidade está falando que muita gente aqui, ó, vai mudar de status social. As cartas estão falando que muita gente vai mudar de vida aqui, gente. Meu Deus do céu, a própria espiritualidade quer isso. Porque sabe que você mudando de vida, você vai ajudar outras pessoas. Tem pessoas com propósito de vida aqui. A espiritualidade está falando. Tá? Tem pessoas com missão de vida, de até ajudar o próximo. As cartas estão falando que você vai, ó, mudar de vida. Que isso vai ser permitido para você. Porque sabe que você mudando de vida, você vai mudar a vida de outras pessoas ao seu redor. Ai, que lindo, gente. Para quem trabalha, a espiritualidade está falando aqui. Muita gente sendo promovida, mudando de setor para um setor mais importante. Tá? As cartas estão falando que alguém vai ter uma atitude aí que vai te alegrar muito nos próximos dias. A espiritualidade está falando, ó, quem tem o amor, essa pessoa vai ter alguma atitude com você que você vai achar engraçada. Essa tá boa, gente. A espiritualidade está falando, ó, que quem tem o amor, essa pessoa vai ter uma atitude que você vai achar engraçada. A espiritualidade está falando que vai ter muito amor, ó, muita pessoa amada, ó, fazendo tudo para aparecer para você nos próximos momentos. Você vai ver de longe, ó, tem pessoa amada aí que vai faltar só botar uma melancia na cabeça para aparecer para você, tá? A espiritualidade está falando aqui, nessa leitura, quem tá bloqueado, bloqueada, ó. Se a pessoa te bloqueou, percebeu que bloqueou ele ou ela mesma, tá? Vai ter que desbloquear. A espiritualidade está falando para você não correr atrás, tá? Se você tá bloqueado, bloqueada. A espiritualidade está falando que vai te mostrar um outro caminho para você conseguir o que você quer. A espiritualidade está falando que os seus caminhos vão se abrir. Eu sinto que você vai deixar algum caminho para trás. Você vai deixar de fazer alguma coisa que você tá vendo que não tá dando certo. E vai, ó, encontrar novos caminhos, tá? A espiritualidade me mostra, gente, que você vai e volta para um lugar no mesmo dia. Vai de manhã e volta à noite. Onde você vai se divertir muito, tá? A espiritualidade está falando, misericórdia. Tem uma pessoa que está observando tudo que você está fazendo. A espiritualidade está falando que tem uma pessoa que gostaria, ó, de ser você, tá? Ai, meu Deus do céu. Alguns já sabem quem é. Uma pessoa que se pudesse, ó, tinha a tua vida. As cartas estão falando que a sua vida, ó, tem muita gente que queria ter a sua vida, tá? A espiritualidade fala para você que não vai deixar ninguém, nem nada, ó, te atrapalhar. Tá? Mas que tem alguém, ó, de olho na sua vida, querendo até ser você. Tem alguém que queria ser você, né? Alguém que não consegue prestar atenção na própria vida e fica de olho na vida dos outros. Eita.
Pra quem tá sofrendo, ó, de vez em quando aparece, eu tenho que falar, é pra pouca gente, tá? Pra quem não tá passando por isso, fecha os ouvidos aí. Pra quem tá passando uma rivalidade no amor, a espiritualidade tá falando, ó, pra você ser a parte boa, a parte engraçada, a parte leve, tá? Porque essa pessoa tá vendo, ó, que esse rival, ó, é um trave na vida dele ou dela, uma pessoa que bloqueia o caminho dele ou dela, tá? As cartas estão falando, como é que você vence essa parada aí? Sendo a parte engraçada, a parte alegre, tá? Essa pessoa tá olhando para esse rival, essa rival, e tá vendo que essa pessoa, ó, é travada, é mal-humorada, tá? Vamos lá. A espiritualidade está falando que você vai conseguir liderança na sua vida. Você vai conseguir ser líder. As cartas estão falando, ó, nessa leitura tem pessoas que são líderes. Ou vão ser. É engraçado. Eu vejo você liderando um grupo. Você liderando, ó, pessoas. A espiritualidade está falando, ó. Você tem espírito de líder. A espiritualidade está falando que você vai liderar uma parada aí, tá? Você vai chegar primeiro em alguma coisa, em algum setor, tá? Algum setor da tua vida, a espiritualidade está falando, ó, que só vai dar você, que você vai liderar. A espiritualidade está falando de liderança nos próximos momentos aí na sua vida. As cartas estão falando, ó, o que ajuda você a conseguir essa liderança? Sendo mais leve, vendo a vida de uma maneira mais engraçada, até procurando rir de você mesmo, de você mesma. Não levando as coisas tão a sério. Olha como é que pode. A espiritualidade está falando que você vai liderar algum setor aí. Através da sua alegria, da sua leveza, da sua flexibilidade. Olha, gente, tem pessoas que estão se cobrando demais. As cartas estão falando para você aprender a rir mais de você mesmo, de você mesma, tá? Olha que interessante, vamos lá. A espiritualidade está falando que vai te mostrar um atalho. Você está olhando para algum setor aí da sua vida? Não, todo mundo fez assim, eu tenho que fazer assim. Todo mundo é assim, eu tenho que ser assim. A espiritualidade está falando que não, que você vai por um outro caminho. Vai te mostrar um atalho para você conseguir alcançar suas metas. Gente, as cartas estão falando que a espiritualidade vai abrir um caminho novo para você. E as cartas estão falando assim, não é porque todo mundo faz assim que é para você fazer também. Siga a sua intuição. Você vai descobrir um caminho novo aí, diferente, ó. Que você vai chegar na frente dos outros. Para quem está passando alguma disputa por uma liderança, a espiritualidade está falando ó, que pode ter até pessoas na sua frente. Mas você vai descobrir um atalho que vai conseguir, ó, passar à frente dessas pessoas. Sabe por quê? Você é uma pessoa pura, uma pessoa boa de alma. E a espiritualidade está falando, ó, você vai conseguir alcançar o topo, vai mudar de vida, porque você é aquela pessoa, ó, que é incapaz de deixar o ego falar mais alto. Você, tudo que você consegue, você pensa nos outros. O egoísmo passou longe do seu coração. Você tem um coração lindo. É por isso que a espiritualidade está falando, eu vou te mostrar um atalho. Onde você vai chegar mais rápido. Tem pessoas que não vão gostar muito, não. Tá? A espiritualidade está falando até alguém que vai começar num trabalho novo. É até um exemplo, mas para uns é isso mesmo. Você pode começar num trabalho novo. E aí a espiritualidade está falando aqui. Ou você pode começar um trabalho novo, ou num trabalho novo. Num local novo. Aí as cartas estão falando que você logo vai liderar. Logo vai chamar já vai chamar atenção. Que de repente tem anos... Tem pessoas fazendo anos aquilo. Pode ter pessoas que têm anos nessa empresa, ou de repente tem pessoas que estão anos já desenvolvendo alguma atividade. Aí você começa a desenvolver e puf, tem um crescimento fora do normal. Aí tem pessoas que não vão gostar muito não, tá? Dane-se, tá bom? Vamos lá.
A espiritualidade está falando aqui que tem dinheiro chegando para você, tá? Tem uma grana boa chegando para você aqui. A espiritualidade está falando aqui. Tem pessoas que passaram por tempestades financeiras, por dificuldades financeiras, por problemas. A espiritualidade está falando. Agora você vai perceber que a sua vida financeira está se acalmando. É como se você fosse sair de um mar revolto para um mar mais calmo. A espiritualidade está falando que você vai perceber que o seu dinheiro está fluindo mais. Mas as cartas estão falando, mesmo assim, continue com o pé no freio, não gasta à toa. Deixa para investir o seu dinheiro no que é realmente importante, para não ter aquela sensação, gastei dinheiro à toa, sabe? As cartas estão falando que o teu dinheiro, vai fluir cada vez mais. É como se você só saísse, de um momento confuso, difícil na sua vida financeira e fosse viver um momento mais leve, mais calmo. A espiritualidade está falando que o teu dinheiro vai fluir. Tem pessoas que vão até enriquecer aqui. Só que a espiritualidade está falando que você vai ter o bom senso de não gastar o seu dinheiro à toa. As cartas estão falando que tem pessoas que vão ganhar dinheiro que vão poder ajudar o próximo. Vamos botar nos comentários. O dinheiro vem para mim com muita facilidade. O dinheiro vem para mim com muita facilidade. Eu quero, eu posso, eu mereço ser rico, rica. Olha que interessante, gente. Alguém está com dinheiro bloqueado no banco? Tem algum desbloqueio de dinheiro chegando para você, tá? Vamos lá. As cartas estão falando nesse momento, para você deixar alguma coisa que aconteceu no passado para trás, tá? A espiritualidade está falando, que tem pessoas que ainda estão em processo de remoer alguma coisa do passado, alguma coisa chata que aconteceu. Aí tem aquele lance, se libertar do passado triste. Não ficar vivenciando o passado triste. As cartas pedem aqui pra gente, tá? Desafio kármico para esse momento. Quando você lembrar do seu passado, o passado triste principalmente, lembrar de forma fria, natural, indiferente, sem reviver as coisas ruins que aconteceram, para que essas coisas não reflitam no seu presente. A espiritualidade está falando, tem alguma coisa do seu passado, que você não pode mais remoer. Você curando o seu passado, você cura o seu presente, tá? Não ficar remoendo o que já aconteceu. Fulana fez aquilo. Ai, que ódio. Para não trazer para o seu presente. As cartas estão falando para você, não ficar falando muito do passado que já passou. Passado triste. Não ficar vivenciando alguma coisa que já aconteceu. O que já aconteceu, já aconteceu. Deve lembrar como aprendizado, tá? Tem pessoas que estão remoendo alguma coisa que aconteceu. Ou algum atrito que teve com alguém. Ou alguma situação difícil que você passou, tá? Então a espiritualidade está falando, quanto mais ficar vivenciando esse passado que aconteceu chato, mais você atrapalha o seu presente e o seu futuro. Interessante. Porque tem pessoas que já têm o hábito, de ficar reclamando do passado. Aquela pessoa fez isso. É difícil cortar esse hábito, gente, eu sei, tá? Aquele fulano de tal, fulana de tal, me aprontou, fez aquilo. E aí fica remoendo. Aí daqui a 3 meses, lembra de novo, com raiva, com rancor. Não é fácil, isso é um exercício, tá? Então, começou a pensar no passado, policia os pensamentos, principalmente seus sentimentos. Você vai lembrar de uma forma natural, tá? Se você tentar ver até de uma maneira até engraçada, aí já ajuda, mesmo que seja um pouco forçado, tá? Vamos lá. A espiritualidade está falando aqui, Você vai viver um novo ciclo aqui na tua vida. Você começa a viver um novo ciclo, mais positivo. Tá? Tem um novo ciclo chegando para você no centro do teu jogo, A espiritualidade está falando que você vai receber um chamado aí de alguém, tá? E eu tô sentindo que não é mensagem, não. É o telefone tocando.
Quando você for atender, você vai ficar de queixo caído de ver quem é, tá? Alguém vai te ligar, ó. E não é por mensagem não, tá? Vai ligar mesmo. Quando você vê o número da pessoa te ligando, você vai ficar com o queixo caído. Alguém que provavelmente vai pedir para você encontrar com ele, com ela, tá? A espiritualidade está falando que recentemente, ó, alguém andou rondando aí a tua porta. E essa pessoa pensou em te ligar, em te chamar, mas ficou meio assim. Essa pessoa vai acabar te ligando, eu não sei quem é, né? Tem várias histórias aqui. Alguém alguém andou aí, alguém que você está sem contato, teve perto da tua casa, ou do seu trabalho, ou de algum lugar que você frequenta. Essa pessoa quase te ligou, mas não teve coragem. Essa pessoa vai te ligar, tá? Você ainda vai saber disso. Bem que a cigana falou. Essa pessoa vai falar, olha, eu estive perto da tua casa, do seu trabalho, da sua academia, da tua igreja, sei lá. Eu quase te liguei, mas não tive coragem. Mas agora eu queria falar com você. Você vai lembrar de mim, tá? A espiritualidade está falando, ó, que tem uma pessoa que vai te ligar do nada, tá? Podem ser duas pessoas. As cartas estão falando, tem alguém, ó, que vai te chamar para um lugar em cima da hora, sabe? Vamos encontrar, vamos ali. Tem um convite chegando, ó, inesperado para você, tá? Mas as cartas estão falando que tem alguém que vai te ligar, que você vai ver o número, você vai cair o teu queixo assim, não acredito, tá? Aí você vai gostar. Vamos ver mais um pouquinho, família? Vamos lá, família amada? Mais um pouquinho. Tudo que eu preciso saber me é revelado. Aquilo que Deus tem para mim me alcançará e nada nem ninguém impedirá. Aquilo que Deus tem para mim me alcançará e nada nem ninguém impedirá. A espiritualidade está falando que nesse momento tem alguém com objeto teu, tá? Pode ser uma foto, um amuleto, um presente. Tem alguém lembrando de você com um objeto seu na mão, gente. Tá? É uma pessoa, ó, que está afastada de você. Uma pessoa que você não está se comunicando. Nesse momento, essa pessoa está com um objeto teu na mão, lembrando de você. Pode ser uma foto, um áudio. Vocês estão separados, separadas, tá? A espiritualidade está falando que essa pessoa está com saudade de você. Essa pessoa, ó, de alguma maneira vai ter alguma atitude, ó, para reiniciar o relacionamento de vocês, tá? A espiritualidade está falando que tem alguém que perdeu um ente querido, que não faz muito tempo. A espiritualidade está falando que vocês nunca vão se separar, tá? É uma ligação de almas que vocês têm. Que vocês, ó, nunca vão se separar. Vocês vão se encontrar de novo. E tem mais. Essa pessoa vela por você. Tá admirando alguma coisa que você tá fazendo, tá? Ai, gente, começou. Eu começo a me arrepiar quando saem essas coisas. A espiritualidade está falando que tem um amigo, uma amiga que vai se aproximar de você. Alguém, ó, vai precisar do seu apoio aqui nos próximos dias. Pode ser um familiar também. Tá? Alguém vai precisar do seu apoio. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa altamente espiritualizada, que é capaz de ouvir, de entender, de não julgar. Alguém vai abrir o coração para você. Ainda vai falar assim, eu gosto de falar com você porque você não julga. Pelo contrário, você ajuda a desenvolver, a desenrolar, tá? Uma amizade aí vai abrir o coração para você, tá? A espiritualidade está falando que tem pessoas aqui que gostam de cães, né? Tem pessoas aqui que podem... Alguém pode ter um husky siberiano. Tem alguém aqui que pode até adotar um husky siberiano. Nossa. Olha lá. A espiritualidade está falando. Para quem quer um amor novo? A espiritualidade está falando que você vai encontrar uma pessoa que é fiel, companheira. Tá? Uma pessoa que você vai poder dormir tranquilo, tranquila. Você vai poder confiar nessa pessoa.
E essa pessoa vai confiar em você. E vai bem ser assim, ó, olha, eu vou sair com meus amigos, com as minhas amigas. Você vai ficar tão tranquila, você vai ter tanta confiança nessa pessoa. Ah, então também vou aproveitar, vou sair com os meus amigos, as minhas amigas. Gente, é aquele amor, ó, de fidelidade. Você vai sempre confiar nessa pessoa e essa pessoa vai sempre confiar em você. Um amor espiritual, tá? Aonde vocês vão ter liberdade. Olha que interessante, uma confiança mútua. Eu não tô falando, gente. A espiritualidade tá falando que tem alguém, ó, que se afastou de você e volta. Pode ter alguém que tá voltando para sua casa. A espiritualidade está falando que tem algum vizinho, uma vizinha. Alguém, ó. Pode ser um vizinho, uma vizinha. As cartas estão falando que essa pessoa vai voltar. A espiritualidade está falando, ó. Algum vizinho seu, alguma vizinha sua que se mudou. Pode ter mudado para outro bairro, até para outro país. Essa pessoa vai te comunicar que vai voltar. Que não deu certo no outro bairro, no outro país, tá? Não sei por que tá falando de vizinhança, ou de repente pode ser uma amizade sua também. Alguém que se mudou para um outro lugar, para uma outra cidade, um outro país, vai voltar. Não, eu tô voltando, eu não gostei, eu quero ficar perto, eu quero ficar aí na nossa cidade. Nossa. Olha, gente. A espiritualidade está falando, ó. Quem tá doentinho, doentinha? A espiritualidade está falando que você vai recuperar a sua saúde, ó. Se você tiver que repousar, reposa, gente, sem culpa, tá? Que ajuda você a recuperar a sua saúde. A espiritualidade está falando que tem alguém que tá doentinho, doentinha na sua família. Essa pessoa vai recuperar a saúde, mas tem que descansar, tem que repousar, tá? Quem tá doente, as cartas estão falando só um pouquinho de repouso, tá? Que você já vai ficar bom, boa. A espiritualidade está falando aqui que qualquer conflito que você esteja passando, qualquer problema que você venha passar, que o sol vai brilhar, tá? A espiritualidade está falando aqui. Alguma pessoa pode ter tido algum conflito com você. Você teve algum conflito com alguém, um mal desentendido com alguém? A espiritualidade está falando, ó, que vocês vão conseguir solucionar, vocês vão conseguir conversar, tá? Se você teve algum desgaste com alguém, ó, vai passar rápido. Vocês vão se entender muito rápido. Eu vejo você se entendendo com alguém que você pode ter tido uma discussão, uma briga. Você vai se entender com uma pessoa aí, tá? E é rápido. Olha, gente, eu não tô falando, gente. A espiritualidade está falando que você vai progredir. Mas tem pessoas que vão ficar meio assim, né? Como é que ela conseguiu? A espiritualidade me mostra no seu trabalho, ó. Muita gente de olho no que você tá fazendo, tá? Mas as cartas estão falando, ó, que não adianta, que você vai chegar longe, tá? Tá muito interessante aqui. A espiritualidade está falando, ó, no seu trabalho. Procure ficar atento, atenta, tá? Tem pessoas que estão com inveja de você. Pra você não entrar na energia de ninguém do mal, tá? Muito interessante. A espiritualidade está falando que você está sendo analisado, observado. Muita gente, ó, de olho no que você está fazendo, tá? Para você ficar atento, atenta no que você faz. Rezar, orar. Não vai acontecer nada. Mas que tem gente, ó, que bem que queria te dar uma pernada, queria, tá? Cuidado. Mas a espiritualidade está falando também, não pode ficar paranoico, paranoica. Reza, ora, orar e vigiar, sabe? Tem alguém aqui nessa energia que a espiritualidade está falando, ó, que a sua vida é muito invejada, nossa. Nossa, gente. A espiritualidade está falando aqui. Para quem está afastado do amor, tá? Essa pessoa tá te observando, tá te stalkeando de longe, tá? Essa pessoa tem algum objeto seu que fica olhando. Para quem tá afastado do amor, eu vejo muitas pessoas se reconciliando. Muita gente, ó, fazendo as pazes.
Essa pessoa tem um objeto seu. À noite essa pessoa pega um objeto teu, ou uma foto, fica olhando. Para quem que é um amor novo? A espiritualidade está falando, ó, nesse momento, você pode conhecer alguém, ó, através dos seus amigos, tá? Ou você pode reencontrar uma amizade, que agora tem tudo a ver. Às vezes sai isso nessa leitura. Tá muito propício, ó, ou você ser apresentado por algum amigo, amiga, tá? Aproveita os convites para sair dos seus amigos, das suas amigas. Você pode encontrar alguém também, ó, de repente você tá num lugar, sem esperar nada, lá tomando um chopinho, um chazinho com a tua amiga, teu amigo e conhece alguém, tá? Tem coisas de amigo aqui. Gente, a espiritualidade está falando que você vai descobrir um segredo de como você pegar um atalho e de chegar num lugar, numa posição mais rápido. Olha que interessante, gente. Olha, aqui tem livro, mapa. Eu vejo que você vai achar alguma estratégia de que você conseguiu o que você quer. Tá muito interessante essa leitura. Gente, a espiritualidade está me falando aqui. Que você vai conhecer uma maneira, ó, de conseguir o que você quer. Tá? A espiritualidade está falando que tem alguém aqui, ó, que vai voltar a estudar, vai voltar a fazer um curso que parou, vai voltar a uma faculdade. Alguém aqui, ó, vai entrar num curso, vai entrar numa faculdade. A espiritualidade está falando que vai ser muito relevante aí para a tua vida, tá? Você vai chegar longe. A espiritualidade está falando que tem alguém aqui que vai começar a estudar alguma coisa, que você vai dominar esse assunto, ó, de uma maneira fenomenal. Tem muita gente aqui metendo, ó, a cara nos estudos, ó, querendo estudar. Conhecimento é tudo. Conhecimento ninguém pode tirar da gente. Pode tirar tudo, menos o conhecimento, menos a cultura. Olha que lindo, gente. Olha, gente, aqui, ó, realmente a liderança para você aqui. A espiritualidade está falando, gente, que você vai receber a chave de um lugar. Olha que interessante. As cartas estão falando que vai abrir para você, ó, um acesso para você ter, ó, alguma liderança. A espiritualidade está falando, a consulente não vai parar de ter insights. As cartas estão falando que está chegando para você uma resposta de alguma coisa que você está esperando, tá? Aqui tem gente, a espiritualidade está me falando, que está querendo abrir um negócio. Vai dar certo, tá? Tem pessoas que de repente querem abrir algum negócio, onde já tem outras pessoas fazendo. A espiritualidade está falando que você vai fazer melhor do que essas pessoas. Interessante. A espiritualidade está falando aqui. Alguém nos próximos momentos, ó, pode tentar botar o dedo na sua cara. Você tem que fazer isso. É assim que você faz. E aí você vai estar, meu Deus do céu. O que essa pessoa tá falando? Não sabe de nada. Sabe aquela pessoa que não sabe de porcaria nenhuma e de repente tenta te dar ordem? Tem que fazer assim. Não pode fazer assim. Aí você pode ter vontade de botar o dedo na cara dessa pessoa. Mas, gente, evita discussão. Evita mal-estar, tá? A espiritualidade está falando, ó, nos próximos momentos, evita discussão, mesmo que você tenha razão, tá? É melhor você evitar discussão do que discutir. Alguém pode ter vontade, ó, eu sinto que você pode ter vontade de falar poucas e boas na cara de alguém. A espiritualidade está falando, você sai muito melhor, ó, evitando mal-estar, saindo de fininho, ó. Deixa essas pessoas lá, ó, tá? Aqui, o personagem saindo, encontrando o caminho dele ou dela, alegre e feliz, e as outras pessoas lá discutindo, que caminho eu vou pegar, eu tenho que fazer assim, tá? Interessante, gente. A espiritualidade está falando que aqui nessa leitura tem muitas bruxinhas, bruxinhos, muitas pessoas super espiritualizadas. Vamos lá. Aqui as cartas estão falando de grana chegando para você aqui, ó. Dinheiro chegando para você. Para quem está querendo viajar ou passear para algum lugar, a espiritualidade está falando que vai ser destravado um dinheiro que você vai poder viajar, tá? Tá muito linda essa leitura, hein, família?
As cartas estão falando, ó, para quem tá querendo viajar, você vai ter dinheiro, você vai conseguir dinheiro. Para quem tá querendo abrir um negócio novo, um negócio próprio, eu tô sentindo aqui nessa leitura, a espiritualidade está falando que você vai ter recursos, vai ter dinheiro. Pessoas boas vão te ajudar, tá? O dinheiro vai fluir, gente, aqui. A espiritualidade está falando, ó, o dinheiro vai fluir. Vai vir grana para você. Mas para você manter o pé no freio. Não gastar também à toa, com coisas fúteis. Vamos ver. A espiritualidade está falando aqui, ó, que tem alguém, ó, que quer passar por algum rejuvenescimento facial, eu não sei. Tem alguém querendo, ó, fazer alguma coisa pelo corpo. Algum tratamento de beleza, aonde vai rejuvenescer. Olha, gente, tem alguém aqui querendo fazer alguma coisa na sua estética. No sentido de rejuvenescer. A espiritualidade está falando, por que não? Faz sim, faz pra você. Você vai se sentir bem, tá? Faz sim. Muita gente só querendo fazer tratamento de pele, fazer alguma coisa na estética, em relação ao rejuvenescimento. Vai te fazer muito bem. Tá muito interessante essa leitura aqui, porque as cartas estão falando, ó, você vai se sentir mais autoconfiante aqui, em algum setor da tua vida, ó. Para quem tá querendo se embelezar, qual o problema? Se embeleza mesmo. Vai te fazer se sentir mais autoconfiante? Dane-se, tá? Você tem que se alegrar, fazer as coisas mais por você. A espiritualidade está falando que tem pessoas aqui, ó, que estão se esquecendo de se cuidar. Querem cuidar de todo mundo e não se cuidam. A espiritualidade está falando, não esquece de você cuidar de você mesmo. Você tem que se cuidar em primeiro lugar, até para você ter forças e saúde para cuidar das outras pessoas, tá? As cartas estão falando que tem uma pessoa aqui que vai marcar a data de casamento, tá? Com lua de mel e tudo. Talvez você nem conheça essa pessoa ainda, mas você vai conhecer. Alguém aqui vai marcar, ó, casamento, com lua de mel, com aliança. Eita! Vamos ver aqui. Olha que interessante, gente. A espiritualidade fala aqui no meio do seu jogo. Gostei, tá? A espiritualidade tá me... Olha, eu não tinha pego... Ó, alguém vai botar aliança no dedo aqui. A espiritualidade tá falando que alguém aqui vai casar, ó, com aliança e tudo. E pra quem quer, ó, no papel, com festa, tá? A espiritualidade me fala, ó, que tem alguém que você não tá se dando muito bem. Você vai começar a se dar bem com essa pessoa. Pode ser um chefe, uma chefa. A espiritualidade está falando que você vai começar a se dar muito bem com certo alguém que você não se dava muito bem antes. Pode ser alguém da sua família. Gente, as cartas estão falando, ó, que os seus relacionamentos vão melhorar. A sua forma de interagir com as pessoas já está melhorando. Você está num novo momento. Num momento de muita luz. Tá? Olha a bagunça, gente, ó. A espiritualidade está falando, ó. Tá chegando uma notícia para você, uma mensagem, uma correspondência. Tá chegando uma correspondência. Pode ser no papel mesmo, um papel, um envelope bem alegre, tá? Tá chegando uma mensagem bem alegre para você também. A espiritualidade está falando que, ó, para quem tá com processo na justiça, tá chegando uma mensagem alegre aí para você. Tá? Eu vejo você assinando alguma coisa aí nos próximos dias. E vejo alguém assinando uma papelada aí. Uma papelada de sucesso. A espiritualidade está falando que agora você só vai ganhar, você não vai perder mais nada. Alguém vai ter notícia de gravidez, ó. Alguém vai te dar notícia. Sabe, fulano, fulana? Vai ser papai, mamãe. Pode ser alguém perto de você, tá? A espiritualidade está falando que nessa leitura, ó, tem alguém que tá grávida. Eita, grávido, grávida. Vai ser mamãe, papai, tá?
É isso, gente. Família, eu espero que tenha ressoado para vocês. Depois me conta aí o que você achou que ressoou. Gente, eu amei, gente. Muito legal. O que vocês acharam que deu certo? A espiritualidade está falando de sucesso para você. É isso que eu tô sentindo aqui. Olha que lindo, gente. A espiritualidade está falando que você vai receber um convite aí, que você vai comemorar, tá? Nossa, gente. Tá chegando um convite aí de arrepiar. Ui, ui, ui. A espiritualidade está falando, ó, segura peão, tá chegando um convite amoroso aqui para alguém, tá? Para muita gente você vai receber um convite amoroso. A espiritualidade está falando aqui. Muita gente recebendo notícia boa em relação a dinheiro, a papel. Olha que lindo, gente. Tá lindo, né? Essa aqui é a carta do buquê. Confunde com a carta da cigana, né? Muito lindo, gente. Depois me conta aí para quem ressoou, o que vocês acharam. Família, vamos que vamos, hein? Lembrando que mais tarde no outro canal, Oráculos pela Cigana do Rá, a propaganda, galera. Nosso outro canal é de leitura única, pro amor, leitura única. Aí cada dia sai um tema lá diferente. Tá? Então quem quiser saber de amor, quem já tem um amor, tá? Lá só sai amor do passado, eu sei que as pessoas reclamam, né? Vai lá tem leituras únicas pro amor. E amanhã de manhã, se Deus quiser, nesse canal temos leituras por volta de meio-dia, tem leitura pro amor com escolha de opção de um montinho. Esse canal aqui a gente só faz com opção de escolha, que é o nosso canal antigo. Aí o outro canal, que é a leitura única, tem todo dia leitura às 6:30 da tarde, tá? A gente tem 2 canais, esse com opção de escolha de um montinho e o outro é só leitura única pro amor. Tá bom, família? Vamos que vamos, hein? Nossa, gostei das leituras de hoje. Vamos terminar, então, a leitura. Gostaria de agradecer a espiritualidade por essas revelações, convidar você para fazer a oração do círculo luminoso. Envolvo-me agora em um círculo luminoso de proteção divina. Nenhum malefício pode penetrar este círculo divino em torno de mim. Deus está comigo, portanto Deus e eu somos a força mais poderosa do mundo, contra o qual nada e ninguém pode. Eu sou uma pessoa tranquila, confiante, segura de mim, despreocupada e liberta. A luz infinita ilumina os meus passos, e eu só passarei por caminhos abençoados, divinizados e maravilhosos. Assim é e assim será. Família amada, estamos juntos, hein? Ninguém vai deter a gente, não. Nós vamos vencer. Beijo de luz.